Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja qual for o horário que você estiver assistindo a este vídeo exercício. O assunto de hoje é sobre níveis de organização biológica e nós faremos a correção dos exercícios 8, 9 e 10 do capítulo 1 do livro Biologia Moderna do Amabis e Marto, da edição de 2016. Então, segue o enunciado. Escreva em seu caderno o termo abaixo que substitui corretamente a tarja entre parênteses das frases de 8 a 10. Então, nós temos aqui os termos e as frases número 8, 9 e 10. Quais são esses termos? A. Comunidade biológica. B. Ecossistema. C. Organismo. E D. População biológica. A frase número 8. Os micos-leões dourados que habitam a reserva biológica Poço das Antas, no Rio de Janeiro, constituem um ou uma. E aí nós temos que escolher das alternativas A a D qual que melhor se enquadra aqui para completar essa frase. Vamos ver a frase de número 9. Um lago com seus habitantes em interação com os fatores físicos e químicos ambientais é um exemplo de. E aí nós temos que escolher um termo desse aqui para completar essa frase. E a frase número 10. O conjunto de seres vivos que habita um lago constitui. Então, para respondermos com tranquilidade e com segurança, partiu fazer aquela revisão. Então, foca na revisão. Caderno e livro na mão, hein? Então, níveis de organização biológica. O que é isso? Sabemos que a biologia é o estudo da vida. E ao estudar a vida, podemos distinguir diversos níveis hierárquicos de organização biológica, que vão desde o nível submicroscópico até o planetário. Citação do Amabis e Marto, 2016. Então, os níveis de organização servem para nós compreendermos como que os organismos estão organizados, estruturados, desde a menor partícula até o nível mais complexo. Então, os níveis de organização, eles podem ser divididos em dois grupos, a organização do indivíduo e a organização da biosfera. Organização do indivíduo seria como que cada indivíduo, cachorro, periquito, papagaio, como que ele é organizado, e a organização da biosfera, como que essa galerinha toda se organiza, tá? Então, vamos ver cada um deles. Então, aqui nós temos todos os níveis de organização, certo? Que vai de átomo até a biosfera. Então, o átomo forma um conjunto de moléculas, essas moléculas formam as organelas, a organela forma a célula, que a propósito, o nosso corpo, por exemplo, é formado por trilhões de células. Então, essas células que têm características em comum, funções em comum, formam os tecidos formam os órgãos formam o sistema forma o organismo. Nós, seres humanos, somos um organismo. Cachorro, periquito, papagaio é um organismo, tá? Aí, o conjunto desses organismos vai formar a população, o conjunto de populações forma a comunidade, conjunto de comunidades formam ecossistemas, e os ecossistemas vão formar a biosfera. De forma bem simplificada, essa é a organização. Se você puxar a memória um pouquinho lá do seu ensino fundamental, lá no 7º ano, provavelmente, talvez no 8º, talvez no 7º e no 8º, depende do que o professor tenha falado para vocês, vocês vão lembrar disso aqui, tá? Então, seguindo. Organização do indivíduo. Então, cada indivíduo, ele é formado por átomo, o conjunto de átomos formam essas moléculas, as moléculas formam organelas, que formam as células, que formam os tecidos, que formam os órgãos, o sistema e o organismo, tá? Então, um exemplo de organela.
Pode ser uma mitocôndria, pode ser um retículo endoplasmático, um exemplo de células, nossas células sanguíneas que estão aí no nosso corpo transportando oxigênio, transportando nutrientes. Um exemplo de tecido, tecido adiposo, aquela gordurinha que deixa a gente mais bonito. Órgão, um exemplo de órgão, coração, cheio de amor. Sistema, um exemplo de sistema, o sistema excretor, põe tudo para fora aquilo que não faz bem pra gente. E um exemplo de organismo, nós mesmos somos, cada um de nós somos um organismo, tá? Então, cada indivíduo é organizado dessa forma. Agora, no âmbito da organização da biosfera, como que acontece essa organização? Então, o conjunto de cada indivíduo forma uma população. No ensino médio, a gente pode deixar essa definição um pouco mais completa, né? Então, a gente pode dizer que o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que habita determinada região geográfica. Por exemplo, uma população de macacos. Citação do Amabs e Marto 2016. Tá, agora que eu entendi o que é população, então, tá vendo aqui que a população tem uma setinha ligando a comunidade. O que tem a ver uma coisa com outra? O Amabs e Marto também diz o seguinte: ao conjunto de populações diferentes que coexistem em determinada região, interagindo direta ou indiretamente, dá-se o nome de comunidade biológica. Então, aqui nessa imagem nós vemos umas cobrinhas aqui, ó, que é um tipo de população das cobras. E aqui desses bichinhos que eu não estou identificando bem, que é a população dos bichinhos, né? E tem a população das árvores também. Árvores são seres vivos. Eles estão todos no meio ambiente interagindo entre si, tá? Agora observa aqui, ó, a comunidade tem uma setinha indicando para o ecossistema. O que tem a ver uma coisa com outra? Aqui no ecossistema, observem a imagem, gente. Na biologia, as imagens nos diz muito, tá? Então, aqui a gente tem só os bichinhos, aqui tem vários tipos de seres vivos e aqui a gente tem uma paisagem completa. Tem os seres vivos, eu estou vendo aqui sol, estou vendo nuvem e estou vendo chuva. Então, o que essa imagem pode me dizer de ecossistema? Eu já sei que comunidade é a interação entre duas espécies de seres vivos, né? Então aqui, além dessa interação, o que mais que surgiu? O ambiente, aqueles fatores não vivos, que é a água, o sol, o solo. O solo contém seres vivos, mas o solo não tem vida, né? Não se reproduz, não se mexe, não tem característica de ser vivo. Então, essa comunidade biológica que está interagindo entre si, e aí quando a gente põe a interação do ambiente junto, dá-se o nome de ecossistema. Então, citando Amabs e Marto, ao grande conjunto formado pela interação da comunidade e do biótopo, dá-se o nome de ecossistema. E o que é esse negócio de biótopo? Biótopos são as coisas que não são vivas. Por exemplo, a temperatura, a umidade, a luminosidade, tá? Isso que aparece aí, o sol, a chuva, que a gente consegue perceber. A umidade a gente não consegue perceber pela imagem, mas a gente sabe que está presente. Então, todas essas coisas que não têm vida fazem parte do biótopo. E aí, para finalizar, o ecossistema tem uma setinha aqui indicando a biosfera. Então, eu posso entender que o conjunto dos ecossistemas compõe a biosfera. Então, se eu pensar no Cerrado, no Pantanal, na Caatinga, em todos os ecossistemas da Terra, vai formar o nosso planeta Terra, que é a biosfera. Foca na aula, hein? Foca na revisão. Gente, aqui nós podemos ver os níveis de organização, desde a parte submicroscópica, que é o átomo, até o nível planetário. Olha só, essa imagem linda nos traz todo esse resumo de uma forma bem clara e bem fácil de entender. Gente, agora eu vou falar
daquelas 4 alternativas que nós podemos usar para preencher as frases, tá? Então, vou falar específico delas porque nós precisamos saber aqueles conceitos para preencher as frases. Então, organismo. O que é um organismo? Conjunto de sistemas que permite a formação de um indivíduo. Então, olha só aqui, a gente tem o exemplo do sistema cardiovascular, do sistema nervoso, do sistema respiratório, sistema digestório, sistema esquelético e sistema muscular. Então, juntando todos os sistemas, vai formar um indivíduo que é você, criatura linda de Deus. População biológica, o que é isso? É o conjunto de organismos da mesma espécie que habitam ao mesmo tempo um mesmo local, de forma que interagem entre si. Essas lindas araras azuis formam uma população. População de jacarés, aqui uma população de leões e população de pinguins lindos. Então, olha só, vocês estão vendo aqui seres da mesma espécie que estão no mesmo ambiente interagindo entre si. Comunidade biológica. O que significa isso? É o conjunto de populações diferentes que coexistem em determinada região, interagindo direta ou indiretamente. Aqui nessa imagem a gente vê a população das zebras e a população das girafas, certo? Então elas estão no mesmo ambiente, na mesma região e estão interagindo entre si. Esse é o conceito de comunidade biológica. Agora, por último, não menos importante, ecossistema, conjunto de fatores bióticos e abióticos presentes em um local específico. Fatores bióticos são aqueles que têm vida, então são todos os seres vivos, e fatores abióticos, aqueles que não têm vida, conforme nós exemplificamos lá atrás, que é a luz, a temperatura, a umidade e assim por diante. E aqui nós temos essa belíssima imagem do nosso Pantanal para exemplificar o ecossistema. Então, bora lá responder a questão. Frase número 8. Os micos-leões dourados que habitam na reserva biológica Poço das Antas, no Rio de Janeiro, constituem. Então, nós temos um grupo de micos-leões dourados, que é um tipo de macaco, certo? Então, o que vai completar aqui melhor? Comunidade biológica, ecossistema, organismo ou população biológica? Se você respondeu população biológica, parabéns, você acertou. Vamos ver a frase número 9. Um lago com seus habitantes em interação com os fatores físicos e químicos ambientais é um exemplo de qual das alternativas se enquadra melhor? Se você colocou ecossistema, parabéns, você acertou. E a número 10, o conjunto de seres vivos que habita um lago. Então, a palavra que melhor se enquadra aqui é comunidade biológica. É isso aí, pessoal, terminamos o nosso exercício. Eu espero tê-los ajudado. Bom estudo para vocês e até o próximo vídeo.